Bom, o título que eu dei para essa apresentação de hoje chama Por um Teatro do Movimento, Relações com a Educação Física e com as Artes Visuais. Uma das coisas que muitas vezes, de forma muito comum, as pessoas pensam e tendem a associar o teatro como uma arte da fala, uma arte da palavra. A gente, acho que é bem importante também a gente enfatizar essa questão de que esse evento está sendo organizado por uma diversidade muito grande de pessoas que se interessam por diversos temas, como essa fala está sendo proposta. Então, vou abordar algumas questões aqui, que talvez para as pessoas de teatro sejam um pouco mais comuns, para outras pessoas pode ser novidade, mas então a ideia é ter uma fala mais universal e não para um público especializado, embora alguns aspectos nós vamos passar de maneira um pouco mais rápida para a gente poder abranger. Então, a ideia dessa fala é pontuar sobre o que algumas pessoas têm chamado de teatro do movimento, ou de teatro do gesto, ou teatro gestual, ou uma forma, como tem sido mais utilizada aqui no Brasil, de teatro físico, também de teatro visual, de teatro de imagem. Ou seja, é um teatro que não está apoiado em cima da palavra, do diálogo, do texto. Embora possam ter também espetáculos que utilizem de uma maneira mais intensa, ou menos, ou até sem nenhum tipo de utilização, a palavra como parte do espetáculo. Dentro desse sentido, é importante a gente destacar que a questão de um espetáculo sem fala, um espetáculo baseado no movimento e no gesto, não é uma coisa nova nem recente. A gente sabe que o teatro começa de uma tradição da maneira como a gente tem no Ocidente, se referindo lá no teatro na Grécia Antiga. E lá já existem formas de espetáculos gestuais que também vão estar sendo realizadas no Império Romano. Durante um período da Idade Média, quando o teatro está banido oficialmente da Europa, a gente vai ter esse processo de não registros sobre o teatro que era feito naquela época, embora os registros que a gente encontre do teatro durante esse período da Idade Média, um período de cerca de 700 anos, sejam vários tratados e acordos de excomunhão de pessoas, ou tratados papais dizendo que o teatro era uma arte não permitida, enfim. Quando o teatro começa a ser retomado de forma mais intensiva no Renascimento, ele começa a ser muito voltado, utilizado, pensado como uma arte do texto, como uma arte da palavra. E nesse sentido, vai se valorizar de maneira muito significativa o texto, a literatura, a escrita e, paralelamente a esse processo desse teatro de texto que o Renascimento vai ter, a gente vai ter uma outra expressão teatral que vai surgir de forma popular, espontânea, como esse teatro que sobreviveu durante esses séculos na Idade Média, um teatro feito nas ruas que a gente vai chamar de teatro, vai chamar de comédia dell'arte. Dentro desse processo histórico, vai se manter uma certa distinção entre o teatro da palavra, o teatro da fala, do teatro bem escrito, um teatro ligado ao mundo das ideias, um teatro de alma, em detrimento a tudo aquilo que for corporal, que for físico, ou seja, que for popular. A ideia de erudição e popular vai se estabelecer de uma forma forte dentro desse processo, nesse período, e o teatro também vai passar por isso. Aquela velha dicotomia entre corpo e alma também vai acontecer nessa experiência do teatro. Bom, durante a minha fala, eu vou passar por um período aí de uns 180 anos, pelo menos, mas a gente vai dar uma passeadinha mais tarde, e eu botei umas piadinhas aqui para a gente ficar acompanhando. 6 imagens que estão conectadas nessa fala. Uma tatuagem, um cartão postal vintage, com selo francês, uma escadaria, um copo d'água, um Lego e uma foto do espetáculo, que na verdade é o nosso ponto de chegada para a nossa fala. Bom, eu gostaria de começar passando uma ceninha desse filme, que chama Les Enfants du Paradis, que em português, no Brasil, vai ser chamado de Boulevard do Crime. Esse filme foi feito em 1945, e ele retrata um período onde eu estou interessado em marcar um ponto, que é em 1830. Esse filme, então, vai mostrar, aqui chama Les Enfants du Paradis, porque aqui dentro do teatro, essa última prateleira é chamada de Paradis,
né, o lugar mais barato dentro desses teatros onde o povo assistia. Esse filme, então, estreou em 45, ele mostra uma realidade da década de 1830 a 1848, e onde ele vai contrapor o trabalho do ator e o trabalho do mímico. Esse filme, ele é um filme longo, tem cerca de 3 horas de duração. Na época que estreou, foi comparado um pouco ao E o Vento Levou, né? E ele vai mostrar e se passar significativamente na Boulevard du Temple. E eu quero que vocês prestem atenção nessa cena. Esse aí é Jean-Louis Barrault, e ele nesse filme está interpretando o Baptiste de Bourreau, um mimo muito famoso da época, e que nós vamos tratar um pouco dele. Ele trabalha com a pantomima, e a gente quer passar pensando um pouco a partir disso. Vejam como ele vai contando a história sem texto, descrevendo, usando significativamente as mãos e o rosto, para contar essa história. Bom, esse filme aí fica uma dica para vocês, existem vários trechos que a gente pode encontrar, existem textos que a gente pode procurar. A Boulevard du Temple, a gente viu na apresentação de ontem do Marcelo, era uma avenida com cerca de 400 metros, onde nesse período da década de 1830, ele era lotado de teatros, de circos, de apresentações de rua, de números de variedades, quer dizer, era uma efervescência muito grande de espetáculos. E muitas dessas modalidades de espetáculo centrados, como o circo, como o mimo, como o número de variedades, não no teatro da palavra, mas no teatro do gesto. Bom, essa é uma foto do Jean-Charles de Bourreau, que na verdade é filho do Baptiste, que aparece no filme, é uma foto de 1953, e é um pouco sobre essa personagem do Pierrot que eu gostaria de falar com vocês. Eu estou botando várias referências de data, eu vou pedir que vocês prestem atenção ao longo das apresentações, nem sempre eu vou mencionar, mas vocês podem ver. Bom, rapidamente, pontuando sobre a comédia dell'arte, que eu mencionei há pouco, ela vai começar a surgir no final do século XV, no início do século XVI, e vai se propagar por toda a Europa. Ela surge como, também conhecida como comédia italiana, ou comédia all'improviso, onde esses artistas de rua, eles vão se apresentar pelas cidades, pelos burgos. Aqui é um desenho que a gente tem de uma cidade medieval, lembrando que dessas cidades europeias, essa área da praça, da piazza, da praça, da place, eram áreas sociais muito importantes, onde se desenvolvia a vida comercial e a vida social. Esse era um espaço onde recorrentemente esses espetáculos aconteciam. Vejam as datas dessas pinturas que eu vou passar para você. O tema da comédia dell'arte foi apontado por vários pintores. Aqui a gente pode ver essa tenda improvisada, o palco, a proximidade do público, esses atores atuando no espetáculo. A ideia da pobreza que remete, porque eles eram andarilhos, muitos eram protegidos por nobres para poder se deslocar pela Europa, né? O artista, que aqui a gente já vê a máscara, o violão, a música fazia parte, o trabalho acrobático e essa vida social onde esse teatro estava inserido, né? No meio do comércio, né? Com cães latindo, como o meu cachorro, talvez vocês ouviram, né? Essa proximidade, interação do público, e aqui a gente começa a ver essa expressividade do corpo, envolvendo números de acrobacia, envolvendo o improviso de forma significativa, esse processo com personagens caricatas, né, envolvendo militares, mercadores, envolvendo velhos avarentos, empregadas, servos, jovens apaixonados. A comédia dell'arte, quando a gente procura dentro da história das artes visuais, ela é muito retratada e são documentos importantíssimos para a gente ver essa arte que, basicamente, da maneira como acontecia, ela vai desaparecendo a partir da metade do século XVIII. Né? Aqui o Jacques Callot tem importantes figuras que mostram a máscara, o corpo expressivo, embora eles trabalhassem com a fala, com o texto improvisado. As pinturas demonstram essas figuras e essa expressividade corporal que no teatro, que acontecia em paralelo no ambiente das cortes e da literatura, era completamente voltado à oralidade e à palavra. A representação, veja a data dessas porcelanas, aonde nos remetem um pouco a essas personagens que se tornam muito conhecidos, os doutores, os pantalones, o Arlequim, que é uma das figuras talvez mais conhecida, junto com o Pulcinella, que a gente também vai conhecer como Polichinelo.
né? Nessas ilustrações a gente vê essa figura branca, com essa grande gola, grandes mangas, uma figura melancólica, uma figura romântica, né? E a figura desse polichinelo a gente tem muito presente no nosso dia a dia, seja pelo bonequinho de madeira, que a gente puxa os bracinhos e as pernas, ou seja pelo exercício que a gente faz, ou mesmo pelo teatro do mamulengo, que é tão característico, principalmente da região do Nordeste, mas está pelo Brasil inteiro. Qual é a relação? Os personagens da comédia dell'arte, como o Putinella, vão passar para outras formas de expressão, como bonecos e fantoches. Tanto que na Inglaterra a gente vai ter o personagem do Pucci, a gente vai ter esse mesmo personagem de fantoche como o Roberto, em Portugal, e essas tradições também vão vir e vão se materializar nesse teatro popular dos bonecos que trabalham com essas questões de improviso, de interação nesses espaços públicos e de mercado. Então, essa aqui é uma cena do filme, do no Brasil Boulevard do Crime, né, onde a gente pode ver essa retratação que era feita através de um painel de fundo, as luzes de ribalta, e essa personagem, então, que vai ser esse mimo, esse Pierrot, que a gente mencionou lá no começo, que aparece no filme. Essa figura se torna absolutamente popular. Vejo que aqui em 1900 é criado uma marca de absinto que leva seu nome. A figura do Pierrot aparece por tudo, na publicidade, aparece em souvenirs como cartõezinhos de apaixonados, o que fazer para ganhar seu coração. Ele e Colombina, frequentemente, né, disputando com o Arlequim, retratado ainda já no início do século XX, né, e em porcelanas, aqui está entrando, avançando, essa porcelana aqui retrata então um Pierrot, que foi exatamente de uma montagem do balé russo, chamado Carnaval, apresentado em 1910, cujo Pierrot era, a gente pode ver que o figurino é idêntico, era o Meyerhold, que a gente vai tratar então, um importante diretor de teatro. As fantasias dos carnavais, que nos acompanham até hoje, ou em todas as coisas que a gente pode ver, seja na capa de um caderno, na saboneteira da tia, num ímã de geladeira que a gente compra num artesanato, ou mesmo na tatuagem que a gente usa por aí, né? Essa imagem, essa sessão de fotos feitas em 1853, recebem várias posições que o Pierrot, né, que o Charles de Burro, ele realizava. E essa recebe o nome de Pierrot correndo. Uma das coisas que eu queria focar na conversa da apresentação hoje é sobre a questão do andar, né? A gente pode ver que aqui essa foto retrata, então, o Pierrot no ato de correr, mas o que a gente percebe é que é uma foto posada, como ontem o Marcelo falou, que envolvia um bom tempo de exposição para captação, e a gente percebe que o ato de correr aqui está simulado. Diferente dessa foto, que é da mesma época, que gerou muitas discussões entusiasmadas, porque recebe o nome de Os Limpadores de Chaminé Caminhando, porque retrata com exatidão o ato de caminhar no momento em que ele realiza, né? A questão do andar é muito importante no século XVIII. Veja que em 1833, o Balzac publica um livro, ou seja, a mesma década que se passava o filme, onde ele vai tratar de analisar diferentes pessoas, estabelecer considerações psicológicas e sociais de pessoas que ele observava na cidade de Paris, enquanto ele simplesmente sentava num café e olhava a vida passar diante de si. O que é interessante é que vai existir uma diferenciação que em português a gente não tem de maneira clara. Assim como a gente não distingue muito ouvir, escutar, ver e olhar, a gente não distingue muito também a ideia de andar e caminhar. Mas essa frase, né, o andar é a liberdade na natureza. E o caminhar vai ser essa coerção que ocorre na sociedade. Ou seja, o andar e o caminhar são entendidos de forma diferente. O andar como o ato de caminhar, o ato de se locomover, de dar passos, e o caminhar como seguir por um caminho, onde você desenvolve características específicas, né? Veja que no final do século XIX, o Regnault, produziu um livro chamado Como Andamos, Diversos Modos de Progressão da Superioridade do Modo de Flexão. Quem vai fazer o prefácio desse livro é o Marais, né, e vai ter várias ilustrações, vários desenhos. Foi um livro encomendado pelo Ministério da Guerra. O que acontece com o andar, que era um ato tão interessante,
do século XVIII. Ele era a principal forma de locomoção do ser humano desde a antiguidade, desde muito tempo atrás, né? E esse movimento básico do ser humano vai ser algo que vai atrair as atenções pela compreensão. Para os militares, o deslocamento das tropas no século XIX se dava principalmente pela caminhada. Então, andar de forma mais eficiente, mais rápida, gastando menos energia, fazia com que os exércitos poderiam ter grandes avanços na sua trajetória. O que ele faz? Algo parecido com o que o Balzac já vai fazer. Ele vai pensar sobre as diferenças dos andares, vai considerar o andar de várias categorias profissionais, de status e status sociais, de características de personalidade, vai considerar questões biológicas, de biotipos, pensando em questões de raça, o meio onde as pessoas vivem, classe social, enfim, ele vai fazendo uma diferenciação, então, social, étnica, de atos, de atitudes do homem. Né? Então, existe um interesse no século XIX muito grande sobre os estudos do movimento ligado ao universo militar, à questão da saúde, na medicina, na educação, né? Na educação física e também nas artes. Então, rapidamente recuperando umas imagens do Muybridge, a gente vai ver que na década de 1880, então, se acentuam as pesquisas e um dos primeiros movimentos que ele vai estudar na locomoção animal são as formas de diferentes pessoas na maneira de caminhar, né? Ele vai também considerar outros tipos de ação. O que eu queria chamar a atenção aqui nessa imagem é, além de ver de lateral, você também vê de frente e vê de costas, tentando compreender como é que funciona esse gesto em diferentes olhares, né? Ele vai representar duas pessoas em atividades esportivas, vai representar as fotos de atividades cotidianas, com roupas, vai ter sessões de diferentes tipos de pessoas, se a gente puder chamar assim, também considerando crianças, vai analisar os gestos dos animais, como o cavalo, que é uma figura tão importante, também dentro desse período. E simultaneamente, então, o Marcelo ontem já destacou, o Marré vai estar desenvolvendo suas pesquisas e também realizando publicações, divulgando essas experiências, esses registros. Né? Se ali a gente tinha quadro a quadro as imagens, agora aqui a gente vai ter essa sobreposição. E o andar é uma das ações mais importantes, assim como a corrida, né? Assim como o salto, assim como outras modalidades e ações com objetos, né? Essa imagem a gente já viu ontem. A pesquisa também sobre os animais, como que um gato é jogado de costas e cai em pé. É uma curiosidade que a gente já pode solucionar. Né? Vai se pesquisar o movimento e fotografar de fumaças, como essa foto, de águas. E outro trabalho que vai fazer são os registros gráficos, onde a gente pode ver, que o Marcelo também falou, bolinhas e linhas para ajudar com que a gente visualize melhor essas cenas e comece a perceber como vão se desenvolvendo alguns padrões de movimento dentro dessa questão da ondulação. E o que a gente descobre que no ato de caminhar e de correr, a cabeça não está estática, mas ela vai oscilando, vai ondulando. O homem que caminha, né, essa representação, é um tema que vai atrair e vai fazer parte também da educação física, desde o começo do século XIX, né, com as primeiras proposições do Pierre Ling, de Amoros, de Demeny, aonde você vai ter a educação física vista. Então, Georges Demeny, que foi um importante método de educação física, que fundou o curso em Paris, ele foi assistente do Marré durante vários anos, colaborando com isso. Teve várias publicações também sobre o método de educação física e sobre análise do movimento. Eu tenho estudado mais o Georges Hébert e vou apresentar um pouquinho mais sobre ele para a gente compreender essa passagem da educação física para as artes, especialmente para o teatro. Ele foi, então, militar da Marinha, circulou por várias colônias francesas, né, como militar da Marinha, e pôde observar as pessoas dos seus ambientes de outras culturas. Vamos lembrar que no início do século XIX há um grande interesse pelas culturas não europeias, pelas culturas e pelas colônias africanas, americanas e também do Oriente. Né? O Hébert vai desenvolver treinamentos para militares, para escolas, para centros de recreação e lazer, para atletas, para homens, para mulheres e para crianças.
Ou seja, ele vai tentar pensar e aplicar esse método dele a partir de tudo isso. E um fundamento muito grande da proposta dele é o naturismo. O naturismo entendido como um ramo de estudo da ciência e da medicina que procura, na natureza, encontrar uma aproximação. As divergências entre o homem na cidade e o homem no campo estão fortemente presentes aqui dentro desse contexto. Então você vai tomar banhos atmosféricos, banho de mar, banho de sol, banho de ar puro nas montanhas, vai deixar o corpo à exposição para ele se relacionar com o frio, com a neve, pensar na alimentação saudável, né? E aí essa entra a nossa segunda imagem, essa ideia do homem primitivo como dotado de um ideal de vida natural e de melhor qualidade de vida, né? Isso vai ser um ponto inspirador, onde ele vai basear muito disso. Então ele vai publicar diversos livros, como esse aqui, o Guia Prático da Educação Física. Observem essa imagem do discóbulo, que se torna o símbolo também da prática esportiva, lembrando que as Olimpíadas modernas voltam em 1896, bem nesse período que a gente está tratando. A principal obra dele é a Educação Física Viril e Moral pelo Método Natural. Eu gosto de comentar esse título, porque ele, para mim, a primeira vez que eu ouvi, me soou muito estranho. O que é esse viril e moral que a educação física pelo método natural visava, né? São 3 bases que ele vai considerar para uma formação e uma educação, né? Essa obra, essa grande obra, ele vai publicar, são vários livros, de 1936 a 1957, aonde ele vai considerar o viril como a questão da coragem, principalmente, e a moralidade como a questão do caráter e do altruísmo. Então, a célebre frase, ser forte para ser útil, é base do trabalho. Você não desenvolve o seu corpo somente para a sua qualidade corporal, mas para poder ajudar os outros e servir a comunidade. Aqui a gente vê um grupo de moças trabalhando no treinamento de carregamento. Aqui a gente vê a questão da coragem, da virilidade, trabalhando em movimentos como escaladas, né, trabalhando com altura. É bom a gente observar também as roupas, esses trajes meio gregos, essas roupas com sungas, né? Por quê? Porque ele vai querer esse corpo mais disponível. Então ele vai trabalhar com 10 ações de exercícios, 10 famílias, né? Divididos aqui conforme os livros que ele vai, né, as 10 ações, o andar, a corrida e o salto, são os primeiros 3 ações que ele vai estudar, né? Aqui eu mencionei antigamente essa inspiração que vai se voltar também para o período grego, de usar essas túnicas, né? E as ilustrações sequenciais, de forma muito parecida com o que era proposto pelos estudos da cronofotografia publicados alguns anos antes, né? Aqui a gente vê essa ideia do corpo o máximo disposto com a natureza, e todos os livros do Hébert são muito ilustrados com essas sequências de manuseio, de batidas com bastão, né, essa pirâmide humana, o trabalho de equilibrismo, de quadrupedia, enfim, várias ilustrações, fotografias, desenhos. Então, o Hébert vai trabalhar a partir das pesquisas físicas e propostas do Demeny, e vai conservar essa ideia de observar a natureza, os animais livres, selvagens, e vai tentar definir o gesto natural. E vai considerar como o mais perfeito, e vai definir como o gesto curvilíneo na natureza, aonde ele é contínuo e aonde ele ondula, né? E ele vai definir o gesto natural definitivamente o mais econômico, o mais belo e o mais saudável. Esse conceito de gesto econômico, gesto belo e gesto saudável vai trazer pressupostos que não são, na verdade, originais dele, mas que ele vai reforçar e vai chegando até os nossos dias. Então, o andar era fundamental para a pedagogia do Hébert, para o trabalho de educação física do Hébert, e ele vai fazer essa análise pensando o que seria o andar econômico, ou seja, o andar mecânico. É aquele que faz o menor esforço, que tem o menos gasto de energia, que evita tensões desnecessárias. Ou seja, chegamos ao princípio da economia, menos é mais. Esse princípio vai ser aplicado tanto na medicina, na fisioterapia, na educação física, na acrobacia, no ciclismo, quanto vai ser trabalhado na indústria, assumido pelo taylorismo, pela produção de massa, vai ser adaptado também para as artes, para a arquitetura, enfim, para diversas experiências do ser humano. Paul Richer vai ser um cara que vai fazer a passagem dessas pesquisas
que eram feitas pela cronofotografia, ligado ao ambiente da ciência, e vai trazer isso para as artes visuais, com importantes obras. Ele foi professor na Escola de Belas Artes, né, estuda anatomia, publicou vários livros, tratados importantes, amplamente ilustrados, com referências de trabalho. Né, ele também era escultor, e aqui a gente vê um gesto dos básicos, conforme Hébert, a corrida. Né? A gente pode perceber que a questão do andar já aparece, por exemplo, em Rodin, em 1876, quando ele faz uma das suas primeiras esculturas, que ganha grande discussão, que é São João Batista andando. Esse ato também vai aparecer na escultura O Homem que Anda, né, feito logo da sequência. E vai atravessar o século XX, quando a gente vê o Alberto Giacometti, que produz também uma série de esculturas trabalhando com a questão do andar. Então, o andar fascina. Paul Belugue vai ser o sucessor do Richer na Escola Nacional de Belas Artes, a partir de 1936. E ele também vai ser, ao mesmo tempo, professor na Escola Superior de Educação Física, trabalhando a questão da anatomia, da morfologia e a questão da estética, também na educação física. Então, ele vai ter um estudo amplo voltado à pintura, ao desenho, à escultura, né, à morfologia e à arqueologia, porque ele vai pesquisar muito também a arte antiga, a arte grega. Né? Então, ele vai trabalhar muito nessas questões da figura humana, e ele vai trazer para suas aulas artistas, atletas, bailarinos e mimos, para que os alunos desenhassem modelos em movimento, e também vai levar os seus alunos para estádios de treinamento de atletas para que eles desenhem essas figuras. As obras publicadas com o trabalho dele são póstumas, né, ele morreu em 55, então a gente tem nem tanto material, mas existe algum material que a gente pode pesquisar. Um trabalho remarcado dele é a pesquisa do discóbulo, que ele reconstituiu a partir de diferentes, analisando a escultura, são várias representações do arremesso de disco na antiguidade. Então ele vai perceber que quando ele observa nos estádios, os alunos desenhando atletas arremessando disco, que aquela forma de arremessar disco era muito diferente da maneira como ele via nas representações da arte grega. Então ele vai fazer um estudo recompondo diferentes representações em vasos, em painéis, em esculturas, e vai criar, redescobrindo essa ideia de que o arremesso de disco na antiguidade não era feito da mesma maneira que se passou a fazer no final do século XIX, nessa época moderna. Isso ele vai publicar em Educação Física, a Bienal de Arte de Veneza vai levar um filme sobre isso, se torna um processo muito interessante de aliar a questão da arte com a pesquisa física e arqueológica. E ele vai ter uma definição que o belo é a forma sensível do gesto econômico. E vai trazer uma afirmação interessante. Um gesto não é jamais absolutamente econômico. Se ele fosse, ele seria perfeito e nós seríamos também. A economia é totalmente relativa. Ela se traduz normalmente por uma melhor de tempo ou de distâncias. Ou seja, todos nós temos os nossos gestos estragados, defeituosos, errados. Por quê? Se nós todos nos movêssemos mecanicamente das mesmas formas, nós todos teríamos a mesma característica de gestos, nós seríamos muito parecidos. Mas as nossas diferenças anatômicas, fisiológicas, as nossas características sociais, nossos aspectos psicológicos vão nos diferenciar uns dos outros e vai criar as nossas individualidades. Bom, aqui é só para fazer também um trabalho de dança natural que era realizado no Palestra, que era um centro de treinamento para mulheres. Essa foto, na verdade, me remete bastante ao trabalho de Isadora Duncan, que antecede um pouco e convive mais ou menos nesse período, que também trabalhava com esses figurinos inspirados em Roma, na Grécia Antiga, e trabalhava também com uma proposta de corpo que não trabalhava na dança conforme a dança clássica, o balé clássico, mas ia buscando, é uma inovadora da dança, buscando movimentos mais naturais, espontâneos, buscando inspirações, então, gregas, da natureza, dançando o mar. Eu gostaria de passar uma cena muito rápida de um vídeo dela. Hoje, para nós, talvez isso não seja algo que nos surpreenda, mas na virada do século XIX para o XX, era um escândalo uma mulher dançando com os pés nus diante de uma plateia. E quem era ela que dançava sem conhecer todas as técnicas do elegante balé clássico?
né? Ela foi retratada por Rodin, foi muito amiga dele, né? Inspirou essa escultura de Eva na Rocha, enfim, tem todas umas relações. Diversos outros artistas também retrataram Isadora Duncan e a sua dança, esse registro do corpo na escultura, né? Pintores, ela teve uma fase na Itália, circulou por toda a Europa, ela era de origem americana, mas seu trabalho se desenvolveu significativamente na Europa, né? Então, a gente pode ver que diferentes artistas com diferentes técnicas, inclusive o Gordon Craig, que foi seu marido durante alguns anos, né? A gente tem outra pioneira da dança moderna, que é a Loie Fuller, também de origem estadunidense, né? Esse vídeo é um vídeo importantíssimo, porque ela dançava com essa dança serpentina, foi uma das pioneiras a usar a luz na projeção e na criação de formas e efeitos, mudando de cores nisso, né? Essas filmagens são do final do século XIX, nos primórdios dos registros do cinema, né? Então ela trouxe muita provocação por essas representações. Aqui são algumas fotos das grandes asas que ela manuseava, criando uma performance e mudando a forma do corpo. Esse corpo que se altera e que provoca, pela fotografia, registros impressionantes. Isso estimulou diferentes artistas das mais diversas áreas, e retratada em esculturas, no Art Nouveau, ela era uma diva, né? Em diferentes materiais, suportes. Veja que 30 anos de diferença entre essas esculturas, ela ainda estava sendo inspiradora. Nas ilustrações do Folies Bergère, onde ela dançava, né? Constantemente, se apresentando, vários cartazes, diferentes artistas. Toulouse-Lautrec desenhava muito também, né? Muito provocador. Os balés russos nessa segunda já década do século XX, vão ter também várias questões provocativas para pensar a questão do corpo. Queria mostrar rapidamente a imagem de dois balés, né? Um com figurinos do Depero, italiano, e outro do Picasso, né? Aqui a gente vê uns desenhos do Depero, para o canto do Rouxinol. Aqui umas colagens, como ele vai pensando a estrutura do corpo de uma forma diferente, e consequentemente isso muda a movimentação do corpo. Aqui também alguns manequins vestindo figurinos, né? E esse espetáculo, na verdade, não chegou a ser feito, porque na época se julgou que ele não era condizente à movimentação do balé, e teve uma montagem em 2015 realizada, onde a gente pode ver seguindo os projetos originais. Isso aqui, então, é uma proposta, né, de 1917, mais de 100 anos. Aqui são outros trabalhos dele, né? Picasso também, nessa década, logo no mesmo ano, no seguinte, propôs também figurinos muito instigantes. Vejam só como aqui as pernas da pessoa, né? O que significa modificar o corpo, né? Oscar Schlemmer, com a Bauhaus, na década de 20, ele era pintor, escultor, vai propor também diferentes figurinos, explorando esse mecanismo desse corpo. Como é que esse corpo se move? Né? Vai ter várias experimentações que vão ser feitas. Aqui também são bonecos, roupas, né? Que a gente pode perceber dessas figuras, né? Aonde necessariamente o movimento se altera, e muitas das pesquisas vão estar ligadas à questão de uma mecanização do movimento. Eu queria passar agora por alguns artistas também, mais ligados ao teatro, que também vão trabalhar na virada do século, na primeira década e na segunda do século XX. O Appia e o Dalcroze são dois suíços, né? Appia é conhecido mais pelos seus trabalhos e pesquisas na cenografia, que era junto com o Dalcroze. Dalcroze trabalhou com a questão das pesquisas musicais, educação rítmica, e o Appia trabalhava junto com ele. Veja que o Appia vai propor cenografias que modificam aquela ideia de um palco. Através dessas estruturas, ele começa a criar o quê? Ritmos. E aqui nós estamos na nossa figura 3, plataformas, né? E isso tudo vai modificar o corpo na medida que modifica o seu deslocamento pelo espaço. Não é mais só a horizontalidade, mas a verticalidade que passa a ser explorada dentro desse trabalho, criando outras formas das pessoas se moverem dentro do espetáculo.
né? Esse trabalho tem vários estudos e proposições. O Dalcroze vai ser muito influente na dança e também no teatro, nos estudos corporais. O Craig, que era inglês, né, trabalhou e circulou muito pela Europa. Aqui a gente vê essa proposta de cenografia dele, né, com essas grandes colunas, criando uma experiência de escala e dimensões. Tanto o Appia quanto o Craig vão se interessar pela iluminação e como essas estruturas possibilitam a iluminação que passa a ser usada no teatro no final da década de 1880, né, e como isso vai ter. Então eles começam a pensar numa cenografia que não mais seja representante, realista, mas que vai trazer atmosferas e trazer um envolvimento do corpo, que agora ele tem que agir, além de caminhar, com subir, com correr, com deslizar, com entrar, com sair, um envolvimento corporal de maneira significativa. Jacques Coupeau é um francês muito importante dentro do teatro, ele vai criar uma escola, ele vai ter uma companhia e vai criar uma escola de teatro que vai durar, na verdade, 3 anos, a escola de teatro do Velho Pombal, Vieux Colombier, né? Essa escola é muito rápida, mas ele vai ser muito marcante pela sua pedagogia e as repercussões. Em 1915, o Coupeau, ele viaja, conhece e acompanha Craig, que tinha uma escola de teatro na Itália, em Florença, criada em 1913, e frequenta durante vários dias essas pesquisas de ensino do teatro. Craig defendia muito a ideia de que o ator devia ser uma super marionete, que trabalhasse com o seu corpo de maneira mais dominando o seu corpo e não tão dado aos seus caprichos, como pessoa. Então a formação que ele vai propor é uma formação artística e estética, pensando um novo ator e pensando uma formação. Não é apenas ensinar uma técnica de corpo, mas é pensar uma ética nesse comportamento e uma formação ampla. Então vai estar muito ligado ao Webertismo, a proposta do método natural de Weber, usar a acrobacia, a máscara, os palhaços, a ginástica, e a ideia de um treinamento sistemático. Agora você prepara o seu corpo, não só decora um texto para ser apresentado. Vai ter um apoio muito grande de metodologias ativas, ou seja, você se prepara, você cria uma pedagogia onde o aluno experimenta e constrói o seu conhecimento. O Meyerhold vai ser outra figura importantíssima, através dos estudos da biomecânica, vai ter um artigo chamado Ator do Futuro. O seu trabalho também vai envolver várias dessas técnicas corporais, comédia dell'arte, arte oriental, técnicas de circo, e vai fazer muitas experiências. E uma das coisas que ele vai dizer é: a arte deve fundar-se sobre bases científicas. Toda a criação artística deve ser feita conscientemente. A arte do ator consiste em organizar o seu próprio material, ou seja, na capacidade de usar de forma correta os meios expressivos do próprio corpo. Ele vai trabalhar muito influenciado pelo construtivismo russo, e aqui a gente vê cenografias de espetáculos que ele dirigiu, onde você caminha, se equilibra, desliza. Muitas daquelas ideias de movimentos básicos do Weber vão aparecer. Você escala, você sobe, ou seja, há um envolvimento corporal intenso dentro dessas cenas no espetáculo. Você explora a vertical, as diagonais, nessa composição de um corpo que se envolve e se compromete. Então a gente tem uma série de elementos que vão ser fundamentais no teatro, como a comédia dell'arte, o corpo, o teatro antigo, as máscaras e a relação da máscara com o corpo, o teatro de bonecos, palhaços, acrobacia, o espaço dentro da caixa do palco, as pesquisas de luz e essas culturas não europeias que vão ser interessantes. Dentro dessa pedagogia do corpo, a gente vai ter uma figura do Etienne Decroux, que vai ser muito importante. Ele estudou no Vieux Colombier, no Velho Pombal, com o Coupeau, desenvolveu um trabalho na década de 30 do mínimo corpóreo, onde ele teve muita influência do método natural e de Paul Belugue, que eu mencionei agora há pouco. Aqui a gente percebe o Decroux com o uso de um lenço, influência dessa pedagogia, onde você neutraliza o rosto para evidenciar o corpo. Você deixa o corpo com o mínimo de vestimento para poder perceber essa musculatura e o desempenho corporal. Eu vou botar um vídeo rapidamente. Esse aqui é o Luiz, de São Paulo, onde a gente pode perceber como que vai ser criado um processo muito racional de trabalhar com as articulações, com a segmentação do corpo, um domínio e uma precisão de mapear. O Decroux vai criar uma espécie de uma dramática corporal que vai ser importantíssima para pensar um teatro físico em seus detalhes. Eu queria passar
Uma cena rápida ainda do Decru. Há vários vídeos hoje em dia disponíveis. Há vários vídeos disponíveis na internet, coisa que é excepcional, que há 10 anos atrás a gente não encontrava, né? Aqui a gente pode ver o próprio Decru numa sequência de movimentos, tomando um copo d'água. A gente pode observar os movimentos precisos, a ideia do movimento limpo, como uma sequência de cronofotografia. Cada movimento, cada articulação é detalhada, algo que não existia no trabalho do De Bourreau, na pantomima do Pierrot, que era algo absolutamente fluido. Percebam que ele vai alterando elementos, como o ritmo, como a fluência. E essa sequência, essas modificações vão dinamizando a sua ação, o seu desempenho, e isso vai modificando o sentido daquilo que ele faz. Então ele vai desenvolver uma pesquisa, vai ser um formador importante dessa pedagogia que ele desenvolve no trabalho do mimo. E aqui está a figurinha 4, que eu tinha colocado lá na frente, a ideia do copo d'água, né? Uma questão muito bacana que ele vai desenvolver é a ideia do caminhar sobre o lugar, que está absolutamente baseado na decupagem do movimento, la marche sur place, o andar do lugar. Essa ilusão de que ele sai do lugar sem sair do lugar. Isso vai ser apropriado e vai se difundir como uma sequência para mímicos, pantomimos, né? Por exemplo, nesse filme, Marcel Marceau, que foi um aluno do Decru, ele vai trabalhar nesse filme e vai trabalhar a ideia da caminhada contra o vento. O Marcel Marceau foi uma figura muito importante para difundir esse seu personagem, o Bip. Ele foi muito famoso nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, mas nos Estados Unidos ele teve uma influência, uma repercussão muito grande, se popularizou muito a sua figura, onde ele trabalhou significativamente, né? Aí a gente pode entrar na nossa figurinha, que era o Lego. Um Lego de quem? Michael Jackson, né? Veja, a caminhada do Decru vai se tornar absolutamente pop quando o Michael Jackson assume aquilo. Aí a gente pode encontrar hoje em dia uma sequência cronofotográfica ensinando como o Michael Jackson ganha, né? A ideia do mimo, da pantomima, vai ganhar amplamente a cultura pop, seja no desenho animado do Enrolados, dos Minions, nos Simpsons, ou em filmes como Eurotrip e por aí afora, né? Aqui eu gostaria de passar ainda esse vídeo do Decru. Essa sequência é uma sequência de um documentário que está disponível no YouTube, chama A Estátua. Muito do trabalho do Decru foi desenvolvido junto com o Paul Belugue, aquele professor que a gente falou, né? O Decru ia ser modelo para os alunos dele, e muitos dos estudos do Decru também estão associados à questão da estatuária. E Belugue teve um papel importante dentro desse processo. Então a gente está fazendo essa passagem da educação física para belas artes, e a gente está chegando nesse meio do teatro. A gente percebe a precisão dos movimentos, o trabalho articulatório, como a questão do tronco é importante e os braços e as pernas complementares dentro disso. O peso, o contrapeso, a questão da estilização. Bom, aqui a gente tem um estudo que a gente volta de novo para a cronofotografia, um trabalho feito pelo Etienne Beltran-Weil, um fotógrafo, onde ele vai ter aqui um experimento do combate antigo, que era uma cena importante também do Decru e seu filho, do Barrault, né, que também trabalhava nessa linha. Então isso vem e vai. E aí eu gostaria de falar ainda do Jacques Lecoq,
que na verdade eu pesquiso significativamente, está difícil falar essa palavra hoje. Né? O Lecoq vai ter uma formação em educação física na década de 40, muito em cima da proposta do Hébert, da educação física, e vai ter aproximação do teatro. Aqui a gente pode ver essa foto, é do Lecoq em 1960, ele cria a sua escola em Paris em 1956. Essa foto foi feita em ensaio fotográfico, e a gente vai lembrar de quem? Daquelas fotos do Marais e do Demeny, que geravam essas linhas para perceber o movimento. Né? Nas anotações aqui embaixo a gente tem alguns gráficos do Lecoq registrando o movimento de levantar. Ele vai trabalhar em cima significativamente dessa proposta pedagógica. Aqui em cima são desenhos do Hébert. Né? E eu queria falar de dois gestos mais importantes. Um deles é o caminhar, que é fundamental então para o Decroux e também para o Lecoq. Né? E o outro gesto que vai ser trabalhado pelos dois como um gesto mecânico e um gesto neutro, a ideia do andar e não do caminhar com as características individuais, ou o que a gente vai chamar na fisioterapia de marcha, que é esse andar mecânico como idealizado, né? Esse que não existe, que o Paul Belugue falou. Então ele vai trabalhar com a ideia de algumas ações básicas, como puxar ou empurrar, e vai pensar nessas variações. Então, Charles, se quiser botar em mim aqui, então ele vai trabalhar com a ideia do puxar como uma ação básica e o empurrar, aonde eu sou ativo dentro disso. Ou eu lanço algo, ou eu levanto algo, ou eu torço algo. Mas eu também posso pensar num sentido passivo. Eu sou lançado, eu sou empurrado, eu sou levantado por alguém, ou eu sou torcido, né? Ou eu mesmo posso fazer isso com o meu corpo. Ou então eu posso pensar, né, em eu me puxo, né, eu me lanço, né, eu me levanto, e cria essas variações para pensar essas ações básicas. Né? Ele vai trabalhar com a ideia de que puxar e empurrar são ações elementares, e que o mundo e todo o movimento que existe está baseado nessas duas ações. Então ele vai começar a falar do nosso corpo, como o puxar e o empurrar faz parte da questão cardíaca e sanguínea, da respiração. Eu inspiro e eu exalo, né? Ou eu contraio e eu dilato, ou eu pego e eu dou, ou eu acolho, ou eu rejeito. Né? E se a gente for pensar nesse quadro, eu coloco, tipo, atirar e empurrar. Né? O que é atirar? Atirar é ligado à ideia de empurrar, né? E o furtar está ligado à ideia de puxar, né? Ou arrancar. E ele vai começar a pensar nesses elementos básicos do movimento e vai trabalhar com a ideia do movimento mecânico, a ideia do movimento dinâmico e do movimento poético. Então, o mecânico é o quê? Eu puxo e eu empurro. A dinâmica, como a gente já viu ali no Decroux, vai começar a ser com a ideia da intenção. Veja, eu vou começar se a mecânica era isso, agora na dinâmica eu começo a pensar, a criar um sentido para pegar. E no poético, eu vou carregar ainda mais esse sentido dramático, esse sentido teatral, essa subjetividade. Então ele vai fazer como a ideia do puxar como mecânico, o pegar como uma questão dinâmica e o amar como uma questão poética, porque quem ama traz para si. Assim como o empurrar, ou como o dar, assim como o odiar, vão ser ações de repelir. Né? Nessa questão, o Lecoq vai trabalhar também com análise de alguns movimentos, e uma das sequências que ele vai trabalhar é com o discóbulo. O arremesso de disco na antiguidade, Lecoq vai propor, aqui a gente tem um ensaio fotográfico feito em 1960, onde mostra ele quadro a quadro, como na cronofotografia, a sequência dos movimentos do arremesso de disco, como na antiguidade. Né? O que é interessante da gente perceber é que a gente vê esse gráfico de anotações, não sei se está em zoom bem grande para vocês poderem enxergar melhor, né? Lecoq faz essas anotações, esses registros gráficos da sequência, que são a sequência que o Paul Belugue vai desenvolver lá em 1935, apresentando em Viena. Mas o que é muito interessante, não é só que o Lecoq se apropria de um movimento restaurado, reconstituído por um artista, né, como o Paul Belugue, que estamos falando dessa importância dele para as artes visuais e essa contribuição para o teatro, né, o Lecoq vai ter uma frase muito importante: não se lança o disco na antiguidade
como se lança hoje em dia nos estádios. Isso eu já falei para vocês. O movimento se assemelha a de um estilingue em um plano vertical. E esse magnífico movimento desenvolve um espaço trágico e encontra atitudes análogas a um ritual. E eu quero sublinhar a ideia de atitudes análogas. Ele vai falar que, relativo ao ritual, existe um processo de elevação no gesto, um processo de prostração, um processo de torção e um grito que escapa dentro do processo do desequilíbrio. Vou voltar para as imagens, aqui a gente pode ver. Existe uma elevação, como nesse quadro, existe um processo de prostração, existe a torção que se instaura. Essa barra atrapalha um pouco, desculpe. Né? E existe esse grito que se libera. Isso tudo serviu para quê? Ano passado apresentei uma palestra sobre o Lecoq e me perguntaram para que serve todas essas coisas que você estuda. Então eu queria fazer um compartilhamento de uma aplicação desses princípios que a gente fez no nosso espetáculo no passado. Aqui eu botei algumas imagens, e aí eu já estou também preparando para encerrar a minha fala. A gente tem algumas imagens de um dos dias dos ensaios, onde a gente trabalhou andares. O andar foi uma coisa trabalhada por mim intensamente em vários dias. A gente caminhou muito, caminhou de vários jeitos. Aqui a gente está explorando com uma música de fundo, uma música lenta, diferentes formas de caminhar, depois de vários dias já de caminhadas, tendo diferentes proposições, diferentes orientações para as atrizes, de coisas para elas experimentarem, na relação do chão, do calcanhar, do ritmo, da abertura, do fechamento, do peso, do papel dos braços, da relação do olhar. E a partir dessa pesquisa, de muita coisa que elas foram fazendo, eu comecei a trabalhar com um olhar de dramaturgo, que era meu papel, e procurar alguns gestos que fossem extremamente potentes e interessantes para que a gente pudesse criar o nosso espetáculo. Esse gesto agora que a Rebeca está mostrando foi um dos dezenas, sei lá, mais de uma centena de andares explorados, depois que a gente captou alguns para utilização. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava disponível para tentar encontrar, dentro das possibilidades de experimentação das atrizes, gestos que tivessem uma potência de atitudes com uma certa dramaticidade, com um conteúdo que evocasse sentidos. Então, entramos um pouco nessa ideia. Eu estava procurando sequências de movimentos, uma composição de estátuas, onde elas se deslocassem em transição, e que todas essas atitudes corporais eu encontrasse, de alguma maneira, uma potência significativa e interessante. Então, a Rebeca fez esse, entre diversos outros movimentos. Depois a gente começou, vamos experimentar esse, todo mundo se apropria, vamos ver o que dá para fazer com isso, e aí começamos a brincar. Né? Então aqui a gente tem essa ideia do andar, fazendo com duas atrizes, aí vamos ver isso aí de lado, como é isso de lado? Vamos ver de trás. Poxa, em dupla ficou bom, sozinho ficou bom. Como é que a gente refina esse movimento? Né? Olha, se sincronizar, se fizer de costas, e por fim a gente trabalhou uma cena inteira no espetáculo, que é essa que está aparecendo para vocês aí. É uma das últimas cenas do espetáculo. É uma longa caminhada depois de um processo muito árduo que essa personagem ela atravessa, aonde ela vai se deslocar. Ela perdeu várias pessoas que faziam parte da continuidade dela, e ela continua nessa caminhada longa por onde ela não sabe para onde vai. Ela está banindo. Enquanto ela caminha, desolada, se aproxima uma outra pessoa, outro ser, e ela tem essa reação. Não sei se está aparecendo em tela cheia. Por favor, coloque tela cheia, Charles. Um recorte de um espetáculo é sempre muito difícil de contextualizar, mas aqui vai servir para o nosso exemplo. A gente pode ver aqui um processo bastante minimalista, de movimentos muito limpos, e a mesma coisa que se repete. E agora esse movimento se duplica. E eu gostei tanto desse gesto que eu achava ele bonito de todas as formas. Então essa cena foi sendo criada para usar um gesto que potencialmente era bonito, de trás, de lado, de frente.
O trabalho da música da Agatha Pradnik foi fundamental também, porque nós desenvolvemos esse andar e depois a gente chamou ela para ver e para ela propor uma música para a gente com isso. Então ela trouxe uma célula musical, a gente começou a usar, e esse processo entre a criação da trilha sonora e do movimento foi muito, muito misturado dentro da sequência, e é uma cena longa, onde essa música minimalista também tem uma contribuição muito bacana. Então a gente vai trabalhando nessa movimentação, mudando essa composição e essa sequência de gestos, na composição e no arranjo entre diferentes elementos. Bom, eu fiz também a minha cronofotografia, olha que bonito. Quero agradecer a Aline, que me ajudou a recortar e fazer essa montagem. Aqui a gente pegou uma sequência inteira do andar, né? Uma sequência inteira dessa subida e dessa descida, porque ela realiza o movimento todo com o lado direito e depois com o lado esquerdo, né? Está muito pequeno de ver nessa sequência, mas a gente pode perceber esse movimento de ondulação, esse movimento de elevação, de verticalização do corpo e de nova decadência e de nova elevação, de nova decadência. Então a gente pode ver um pouco dentro dessas sequências, aqui eu cortei em zoom, né, o braço direito na frente, depois o braço esquerdo na frente, né, como que se dá essa transição e essas composições que ao olho do público isso não aparece, agora é um trabalho analítico. Né. Aqui eu peguei três desses frames diferentes, né, o que a gente pode observar? Como que existe um esforço para se erguer dentro dessa imagem. Então existe uma narrativa, uma dramaturgia dentro desse corpo que vai estar presente dentro desse esforço de se erguer e decair, de se erguer e decair, né? Então a gente percebe aqui o esforço, a gente percebe aqui a decadência, esse aqui é o gesto de desfalecimento, então já é na descida daquela sequência, e a gente percebe no ponto mais alto do movimento uma força e uma determinação dessa personagem. Então essa narrativa de eu me esforço para poder avançar, né? Eu tenho força, eu desfaleço, eu me esforço, eu tenho força, eu desfaleço, vai trabalhando esse círculo. A gente pode ver que essas duas fotos são bem sequenciais e como a diferença desse braço e desse ângulo da cabeça, né, vai fazer diferença significativa entre eu ando com uma clareza, uma objetividade e eu ando com uma segurança e com uma determinação. Esses pequenos elementos de atitude vão criando camadas de significado inconscientes, porque a gente vai apreendendo, né? Aqui a gente pode ver também a variação entre o braço direito na frente e o braço esquerdo. Embora aparentemente seja o mesmo gesto, do ponto de vista do espectador desse ângulo, a gente pode perceber como existe uma diagonal forte que se estabelece aqui, né, com esse cotovelo em ângulo, e aqui como surge uma vertical estabelecida e muito clara. O olhar que a gente está estabelecendo muda o sentido desse gesto que a gente pode considerar como igual. Como existe uma forma de movimento que se estabelece desse braço numa espiral e como que aqui o movimento é entrecortado. Né? E aqui, só para finalizar então, eu fiz uma sequência de vários frames da apresentação, vendo um pouco, não sei se a qualidade está boa, mas um pouco sobre algumas atitudes que estão por trás da ideia quando a gente compôs essas imagens, cada uma. Né? Essa primeira imagem 1, ela traz a ideia do enfrentamento, de uma preparação para um confronto. Essa figura 2 traz a ideia de uma preparação para um ataque, e está ligado num processo de uma certa animalidade, ou seja, são reações que essa personagem vai estabelecer com as outras personagens. Na figura 3, a gente tem um questionamento sobre si, onde ela se pergunta, se observa suas mãos e se pergunta sobre si. A figura 4 envolve uma angústia e, ao mesmo tempo, um clamor. Né? Ela se questiona, mas não se questiona só para si, ela se questiona por um alto, né? por uma busca de uma resposta que não está em si. A figura 5 está ligada à questão de uma súplica, na relação como a reação dessa personagem principal vai provocar. A figura 6 está ligada à ideia de uma rendição, de uma entrega e de um pedido de tolerância.
né? A figura 7 está ligado a uma proteção dessa personagem, mas ao mesmo tempo é uma proteção rendida, tem uma certa passividade, porque ela protege a cabeça, mas o pescoço, mas ela não protege o corpo inteiro, ou seja, ela está se protegendo, mas preparando para levar o bote, né? E a figura 8 vai trabalhar a ideia de uma angústia, mas, não está muito bom, mas é quando ela põe as mãos em punho coladas à cabeça, né? Uma angústia incompreendida sobre si mesma. Bom, aqui eu fiz um processo muito racional para poder apresentar para vocês. Acho que nem as atrizes tinham claro todas essas ideias que estavam por trás, mas eu quero agradecer a atenção de vocês. Obrigado e